Voltamos nessa tarde de segunda, tudo de bom. E você conhece alguém que tem esclerose múltipla? Sabe que essa doença pode ou não afetar uma pessoa? E, gente, encontramos diversos sites que podem tirar algumas dúvidas e nos orientar. Mas existe muita coisa mesmo na internet, muitas coisas que a gente pode conhecer um pouquinho melhor sobre essa doença, porque quando a gente conhece a doença, fica melhor lidar com ela, conseguir conviver e assim ter uma vida, né, mais saudável também. Pois é, não parece nada fácil lidar com essa doença, mas quem pode nos falar melhor sobre isso é a Daniele, portadora de esclerose múltipla e que encontrou no seu blog uma saída de desabafo e orientação para outras pessoas. Seja bem-vinda, Dani, que bom recebê-la aqui na Autoestima. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é maior ainda meu de saber da sua atitude frente a essa situação. A gente estava até conversando um pouquinho antes e eu disse que com certeza a sua autoestima está elevada sim, porque você está podendo, está orientando e ajudando outras pessoas. E com isso você ajuda a si mesmo, não é? Sim. Dani, há quanto tempo que você descobriu a doença? Quantos anos você tinha? É assim, eu comecei a ter sintomas do problema, eu devia ter uns 17, 18 anos. O diagnóstico eu tive com 20 anos, 22 anos. 22 anos. 22 anos, que foi no dia 18 de dezembro de 1997. É um dia que marcou muito, porque na hora do diagnóstico, eu só tive a informação do ortopedista que era para procurar um neurologista urgente, porque eu tinha uma doença grave, sem cura. Eu fui ao neurologista e ele mandou me internar de urgência, porque eu estava com um problema muito sério. Eu não tive explicações. Eu achei que eu ia morrer. Eu não sabia se eu tinha até o Natal. Certo. E no dia 23 de dezembro saí do hospital, aí minha família toda me ajudando, fomos viajar, saí um pouco daquele ambiente, voltamos, aí procurei outro médico e esse neurologista explicou, é uma doença neurológica crônica que pode provocar algumas limitações, mas nunca iria me matar por causa disso. Isso. E você morava em qual cidade? Nessa época eu morava em Curitiba. Curitiba. E há quanto tempo você veio para Andradina? 4 anos. 4 anos. Então, quando você teve o diagnóstico em Curitiba, você iniciou o tratamento? Sim. Era uma época que não se tinha muito conhecimento do problema. Então, eu passei por 16 médicos até chegar ao diagnóstico. Depois, os médicos que começaram a tratar também não tinham muita experiência, era algo novo naquele momento. Sim. E eu não culpo os médicos porque houve até um erro médico. Houve a mistura de um medicamento com o outro que não poderia e eu tive uma hepatite química. Bom, hoje nós sabemos que a esclerose múltipla, ela afeta muitas pessoas, mas aqui no Brasil ela não é muito comum. Ela afeta mulheres de 20 a 40 anos. E onde você foi buscar mais informações, mais orientações? Até, deixa eu ver, mais ou menos uns 10 anos atrás eu não buscava informações. Não. Quem buscava era a minha família. Eu sempre tive o apoio, o pai e a mãe em primeiro lugar, sempre juntos. Sim. Para entrar, para fazer exame, para tomar o soro, para tudo. Pai e a mãe sempre juntos. Aí os meus irmãos, aí tem o Matheus que veio comigo. Quantos anos você tinha na época, Dani? 22 anos, 22 anos. que eu descobri que eu tive o diagnóstico. Certo. Então, foi assim... Agora eu me perdi no que eu ia falar, isso é coisa da esclerose múltipla e dos remédios. Mas a pergunta... Você estava me falando da informação que da você informação. recebeu, que primeiro foi a sua família, que teve toda a orientação e você iniciou o seu tratamento. Isso. Aí depois eu dava aula de espanhol, trabalhei com intercâmbios, me encantei com um argentino que foi embora para a Espanha e eu fui morar na Espanha. Aí fiquei 8 anos lá. Nesses anos de Espanha, eu estando sozinha, aí eu tive que procurar informações. Eu precisava lutar por mim. Sim.
e com, na época, o namorado que era marido. Então nós procuramos muitas informações. Eu fui numa associação, até então eu não tinha contato com portadores de esclerose múltipla, porque sempre que eu via uma pessoa com o mesmo problema, eu já sentia os sintomas. Emocionalmente a gente fica naquele vai e vem. A ansiedade é enorme. Aí será que vai acontecer? Acaba tendo até uma certa resistência, se não querer saber da doença de início. É comum, é uma resistência em relação até uma negação da doença. Aí você passou por todo esse processo com a sua família, apoiando, e você foi entendendo a doença e hoje você ajuda outras pessoas, é isso? Eu ajudo. Agora eu tenho a possibilidade de ajudar outras pessoas. Eu sempre assumi e me escondia atrás do trabalho. Para mim, se eu tivesse que trabalhar 24 horas todos os dias, era um motivo para eu dizer para mim, eu não tenho esse diagnóstico. Certo. Para os outros eu falava, eu tenho. Mas eu mesma, não assumia, eu me escondia. A esclerose trouxe outras doenças? Sim. A fibromialgia, a minha esclerose múltipla é com dor. E fibromialgia é dor no corpo todo? É a dor, né? No corpo todo desencadeou esse problema. Certo. E o que mudou no seu dia a dia? Antes não tinha mudado assim muito. Eu sentia o formigamento, essas agulhadas, esquentar o braço. Sempre tive algumas coisas em relação ao que falaram sobre os sintomas que tem. Certo, até nós assistimos agora há pouco um VTzinho falando de alguns sintomas e você comentou, não necessariamente nessa ordem, isso. São os sintomas e nem todos, não é nem isso? todos. No meu caso eu tive a visão dupla, a visão embaçada. Porque cada organismo também reage de uma maneira. Isso, cada organismo reage de uma maneira, inclusive com o medicamento. Para mim, algo que é bom pode que não seja para outro portador. Certo. Tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta falar assim, eu tive um surto, as crises são chamadas surtos, eu tive um surto que paralisou o meu lado direito inteirinho, então a colega que teve o diagnóstico também vai ter, não é assim. Cada um reage de uma maneira e cada um tem um sintoma. E as pessoas têm que ficar atentas ao quê, Dani? Aos sintomas, ao perceber algum desses sintomas, o que tem que ficar atenta? Olha, eu acho que ao perceber o cansaço, perder o equilíbrio com muita frequência, cair, de repente está andando e a perna fica fraca e vai para o chão. E começa a comprometer a coordenação motora. Compromete a coordenação motora. O meu comprometeu o lado direito da cabeça ao pé, mas assim, eu consigo ainda fazer bastante coisas. Olha só, Dani, eu vou falar já para o público do Autoestima, para eles continuarem conosco, porque a Dani começou a falar dessa doença dela, desse diagnóstico, mas ela está aqui para falar da superação, como ela lida hoje em dia, como ela ajuda outras pessoas, e daqui a pouquinho você vai ver o final dessa história. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, já voltamos. Retornamos para o nosso último bloco de autoestima e de bate-papo. E se você ainda não sabe, hoje converso com a Daniele. É portadora da esclerose múltipla que encontrou nas redes sociais uma porta para divulgar a doença e a sua superação. Não é isso, Dani? Isso. E isso me traz muita felicidade, porque a superação é diária para todos nós. Né? A superação é para mim, é para o Lu, é para você, é para todos nós, porque todos nós temos limitações. Você tem as suas limitações, eu tenho as minhas limitações também, o pessoal de casa tem as suas limitações. O que nós precisamos? Aprender a lidar com essas limitações da melhor maneira possível, né? No dia a dia. É isso, cada um tem a sua limitação. Então, até então, eu conhecia a Daniela, eu, professora. De espanhol. De espanhol. E agora eu estou conhecendo a Daniela, eu, pessoa. Isso. A portadora de esclerose múltipla, que ao levantar a gente tem que pensar assim, vamos começar mais um dia com muita força e hoje vamos passar o batom vermelho, sair, levantar a cabeça e vamos embora, encarar o problema. É isso aí.
Ô Dani, mas você decidiu enxergar a doença por um lado e criou o blog. Como isso te ajudou? O blog está me ajudando eu me descobrir e a dar ânimo para mim, para eu continuar. Tá certo, olha lá. Sim. Né? Então, esse aí. Esclerose múltipla e eu, este é o blog. Correto. Tá. Onde você busca informações para o blog? Eu estou escrevendo poemas e alguns textos meus, com base no que eu observo das pessoas e com base no meu tratamento. Conheci muita gente por causa desse problema. Então, geralmente eu deixo o número do meu celular para que entrem em contato pelo WhatsApp e nós vamos conversando. Tem alguns portadores que tiveram diagnóstico agora e ficam na dúvida com medicamentos que eu já tomei. Então você mantém contato com outras pessoas portadoras Sim. de esclerose múltipla? Com várias pessoas. Tá. E como tem sido o seu tratamento hoje em dia? Ainda há quase um ano que eu estou tomando um medicamento novo. Eu tive um surto muito forte, com muitas lesões, mais de 10 estavam ativas, então foi modificando muitas coisas na minha vida. Então, coisas que eu fazia antes, que exigiam um pouquinho mais de esforço físico, eu não consigo, eu me canso com muita frequência. Tá, mas você disse que agora você escreve poemas. Sim. Antes você escrevia? Na parte da época assim, de 15, 16 anos. Depois parou. E Parei. agora despertou isso de novo. Então, quer dizer, Sim. dá para descobrir talentos. Dá né? para descobrir que a gente pode fazer outras coisas. Isso, outras coisas. Existem outros mundos guardados aqui numa gavetinha, na Isso, cabeça. você vai descobrindo outras habilidades. Isso. Como você disse, em algumas situações você tem um cansaço físico muito mais rápido, mas agora você está se deliciando em descobrir e escrever, como você Sim. está escrevendo poemas. Sim. Então, isso que é legal, essa nova descoberta, e se dá a chance disso, não é? De me conhecer e começar a gostar de mim também. Isso. De me cuidar. E quais expectativas você tem para o futuro e para o seu blog? O meu futuro é só o hoje. Hoje a minha expectativa é conseguir vencer esse momento de estar aqui com você. E depois tentar ajudar as pessoas. Tudo que eu puder fazer no decorrer do dia, eu vou estar fazendo. E de repente sai algum texto, vem na minha cabeça, eu já escrevo. Isso. Olha só que legal, Dani. Você organizou uma caminhada aqui em Andradina? Explica um pouquinho para mim, como que foi isso? Essa caminhada foi assim, na quinta-feira à noite, eu vi pelo Face a mensagem de uma associação espanhola que faria uma caminhada por 1 milhão de passos pela esclerose múltipla. Chamei alguns amigos, conhecidos e saímos. Eu achei que caminharia eu, meu pai, minha mãe e o Matheus, seríamos nós só. Estivemos em 15 pessoas, o Lincoln fez cartazes e somando assim, calculando mais ou menos a volta no estádio, nós somamos 240 mil voltas. A Carol, fisioterapeuta, e o André Ortuzal, que é fisioterapeuta também, caminharam com a gente. Então deu total de 240 mil passos, mandamos para lá e eles conseguiram obter 4 milhões de passos. Então isso ajudou para que investissem empresários e o governo investisse em mais estudos para esse diagnóstico, já que não se sabe a causa, não tem a cura, então eles procuram fazer alguma coisa para amenizar o problema. E que bom que você fez parte disso tudo. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte, contribuir com um pouquinho, e ainda caminhei com bastante dificuldade. Mas caminhou. Eu fiz inteirinha a volta, Olha consegui. só, mas caminhou. Ô Dani, o que você tem a dizer para quem tem esse diagnóstico e está nos assistindo agora? Aqui, ó. A esclerose múltipla não faz com que a gente pare, a gente não precisa parar por causa da esclerose múltipla. É um diagnóstico triste, mas nós podemos enfrentar e ir além dele.
tá? A gente vai se redescobrindo, vai encontrando outros trabalhos, outras maneiras de viver. E sempre para frente, pensando positivo. Então, onde eu puder ajudar, dar apoio para quem precisar, estou à disposição. E pode ler também o blog, que tem textos de incentivos. E no Face, que tem informação também. Várias páginas da internet. É isso aí, no seu blog tem bastante motivação. Dani, muito obrigada. Fiquei muito feliz em conhecê-la. Feliz de estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo. Que bom. E olha só, como eu disse para vocês aí de casa, aqui está uma história de superação. E faça você também a sua história uma história de superação. Beijo, tudo de bom, querida. Beijo. E agora eu quero mandar mais beijo, tudo de bom. Chegou um momento que eu mais gosto. Sabe para quem que vai meus beijinhos hoje, tudo de bom? Para uma pessoa que fazia uns dias que eu não encontrava, a Alexandra Rocha, que está aqui no Twitter. Alexandra, beijos, tudo de bom, querida. Obrigada pela sua presença hoje aqui no Autoestima. E o programa fica por aqui, mas a semana só está começando. E amanhã eu espero vocês no mesmo horário, aqui no canal 17, na SRC TV. Tchau! This blank expression, and the way I feel, I wanna curl up like a child.